Bom, então com esses exemplos de hoje, que tem muito mais, né, da gente falar da reforma, a gente convidou para falar um pouquinho desse apanhado geral da reforma trabalhista, mais especificamente sobre a insalubridade nas funcionárias gestantes e também sobre o teletrabalho. Então, quero dar boa tarde hoje ao Dr. Kleber Dalla Coletta, advogado da empresa Dalla Coletta Advocacia, professor e ex-presidente da Ordem dos Advogados de Bento Gonçalves. Boa tarde, Dr. Kleber. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, então, para os nossos assistentes ou ouvintes, né? É um grande prazer poder contribuir com o projeto do Time to Talk, né? Isso. E nos enche de orgulho poder contribuir mesmo. Muito obrigada mais uma vez. Então, primeiro, a gente gostaria que o doutor desse uma visão, né, sobre esse primeiro ano, né, completo de reforma trabalhista, dando essa sua visão de empreendedor na área jurídica. O que o senhor acha que teve vantagem, quais são as consequências, ou algum outro tipo de opinião que tu tens nesse sentido? Perfeito. Bom, o primeiro ano da reforma trabalhista, ele foi um ano atípico, né? Muitos advogados represando ações, muitos advogados segurando ações para não ajuizá-las e não ficar testando o judiciário nesse momento. Houve uma queda abissal no número, aqui no Rio Grande do Sul estima-se em torno de 44% da redução de ações novas que ingressaram, mas esse número já tende a começar a voltar a uma normalidade. Não temos percebido que vai voltar a crescer os 44% que reduziu, mas nesse último mês já tivemos números um pouquinho mais altos comparados em relação a fevereiro do ano de 2018. Isso é fruto do quê? De uma insegurança jurídica causada pela reforma, mas também da necessidade do advogado se aperfeiçoar. Eu costumo dizer que aquelas frases antigas do a justiça do trabalho todo mundo faz, isso acabou. É só pedir tudo que agora tu levava tudo. Isso não, primeiro que era uma premissa falsa, não era assim. E agora o colega, o advogado trabalhista, ele precisa enfrentar a matéria, ele precisa estudar, ele precisa não liquidar os pedidos para ajuização, mas ele precisa fazer um cálculo mínimo, o que aproxima o cliente dele de uma realidade da ação também. E aqueles pedidos que eram, vamos dizer assim, duvidosos, aquela insalubridade que tu não tem certeza se tu vai conseguir a prova, esses pedidos os advogados começaram a deixar fora das ações. Obviamente, deixando o risco com o cliente. Olha, eu posso colocar esse pedido ele pode ser julgado improcedente e tu ter que pagar honorários sobre ele, que é a lógica da reforma. Lógica essa que pode ainda ser convertida e voltar tudo a ser como era antes, se aquela DIN 5766 da Justiça Gratuita, ela for provida, e aí se reconhecer que fazer um empregado pagar honorários quando ele é beneficiário de um princípio constitucional que é do acesso à justiça, da justiça gratuita, se houver esse provimento e reconhecer a inconstitucionalidade dessa lei, a reforma vai, de certa forma, perder o seu efeito, né, nesse aspecto que seria um limitador do ajuizamento, e a gente volta ao status quo ante, então, e aí a gente torce para que o pessoal, já que estudou esse ano todo, ano e meio, que mantenha essa responsabilidade. Mas a gente percebe muito uma especialização dos colegas advogados. As ações estão com menos pedidos, isso tem um efeito lógico, que é aumentar o índice de provimento ou de procedência. Em que sentido? Antes, vamos dizer assim, uma trabalhista, uma reclamatória, possuía 20 pedidos e a pessoa ganhava 1 ou 2 pedidos. Hoje, essas reclamatórias têm 7 ou 8 pedidos e a procedência dela é de 5 ou 6 pedidos. Então, de certa forma, ela trouxe um pouco de responsabilidade também para os profissionais. O que também a gente tem que relatar que é bom. Torna a advocacia trabalhista mais especializada, torna os pedidos mais responsáveis e acaba um pouquinho com as aventuras trabalhistas, né? Então, sobre essas considerações, Dr. Kleber, tu consideras
a importância da parceria jurídico-contábil relativo Totalmente. a essa análise dos documentos, de repente para a entrada, né, dessa ação trabalhista, como também a utilização do artigo 840, que a gente sabe que a OAB reverteu isso, né, de dizer que o pedido não precisa ser certo, mas eu achei importante que antes de ter essa decisão da OAB, eu comecei a fazer para os meus clientes, né, os cálculos, né, mas não liquidando, mas assim apontando uma estimativa, mas uma estimativa, vamos dizer assim, mais ou menos real com que a gente tinha base, né? E depois que veio essa decisão, alguns clientes até colocaram, não, agora não precisa fazer nada, vamos só colocar os valores. Aí eu fiquei pensando, mas se a gente fizer assim, a gente está voltando ao passado daqueles pedidos aventureiros. Né? O que tu acha disso? Essa parceria advogado-contadora, talvez, na área trabalhista, ela tem que hoje ser muito próxima. Eu já tive a honra de ter sido seu aluno num curso de cálculos, então eu posso falar com alguma propriedade que eu faço os meus cálculos e modéstia à parte, eu acredito até que faça bem. Mas sim, o colega que tem alguma dificuldade com a matemática, eu me assessoraria sempre de um perito prévio. Tá? Hoje dá para fazer inúmeras formas de parcerias com os contadores para esse aspecto, porque ele vai ter que indicar um valor estimativo. Realmente não é uma liquidação. Não tenho visto nenhum advogado apontando valores, inclusive com juros e correção monetária, porque não é necessário. A nossa turma responsável pela execução, realmente aqui no Tribunal Regional do Trabalho, proferiu uma decisão. Nessa decisão, então, determinando que os pedidos têm que ser meramente estimativos. Mas meramente estimativo não é qualquer valor. Porque daqui a pouco, se tu chuta um valor, vamos dizer, de 15 mil reais de horas extras, e tu não ganha essas horas extras, isso vai produzir um prejuízo para o teu cliente de 15% sobre 15 mil reais. Exatamente. Então, não é qualquer valor. Então, eu acho que essa proximidade do advogado contador, para o advogado que não é muito afeito aos números, aos cálculos, e não é demérito nenhum de um colega que não saiba com tanta profundidade fazer cálculos, isso não diminui ele, porque ele é um profissional do direito. Certo. A gente tem profissionais da contabilidade que são os nossos, para nós nos assessorarmos. Então não há nenhum demérito o colega não ter tanta profundidade e perfeição nos cálculos, mas ele tem que ter aquela, digamos, humildade de dizer, não, aqui eu vou precisar procurar um contador para me auxiliar na confecção da minha petição inicial, e ainda com uma vantagem muito melhor. Porque eu imagino que quando a gente necessite fazer cálculos para ajuizar uma ação, nós vamos pegar a convenção coletiva, vamos mandar uma minuta dessa petição inicial para o contador, e vamos pedir que faça então esses cálculos estimativos. O contador, ele tem aquela habilidade de olhar a convenção coletiva e muitas vezes localizar até alguns pedidos que o próprio advogado não percebeu. Verdade. Isso acontece muito e eu acho que acaba ganhando muito o trabalhador, no caso, e a empresa da mesma forma. Porque se a inicial ela exige que tu coloque um valor estimativo, e aqui tu está conversando com advogado que trabalha para empregados e para empregadores também, a tua defesa também tem que impugnar aquele cálculo. Então não basta mais simplesmente dizer não é devido, está tudo pago conforme os documentos. Porque se ele apontou uma diferença, vai dizer, olha, esse valor ele é indevido por tais e tais razões. Então eu acho que esse link advogado-contador hoje ele se torna muito importante para um sucesso de uma demanda judicial trabalhista. Mais uma perguntinha polêmica. O doutor acha que essas demandas, né, ainda estão prejudicando as entradas, né, dessas demandas, ou agora os advogados já conseguiram se ambientar, ou seja, aquele medo já passou? Como o doutor falou muito bem, tem muitos colegas que já ficaram todo esse ano, o ano passado, no caso, estudando, né, essa reforma trabalhista. Não, eu acho que assim, há ainda uma certa insegurança. Eu fiz uma defesa
há alguns dias atrás, que tinham praticamente 3 pedidos na ação. Isso era uma coisa inimaginável há 2 anos atrás. Esse colega ajuizou a ação pela conferência da data que ele recebeu a procuração, e ele ajuizou muito rápido, mas ele talvez não tenha entrado com todos os pedidos que ele pretendia. Então, buscou uma responsabilidade. Alguns colegas ainda tendem a segurar um pouco. E para te dar um exemplo muito claro da insegurança jurídica criada pela reforma, porque o termo principal hoje, para mim, é insegurança jurídica. A gente às vezes é questionado a aconselhar um cliente sobre o contrato intermitente. A grande figura que surgiu nessa reforma e que o nosso presidente dizia na época que seria o que iria salvar a questão do desemprego no Brasil. O contrato intermitente, a possibilidade de contratar o empregado para ele trabalhar quando havia necessidade do trabalho, mediante uma convocação prévia, recebendo proporcionalmente aos dias trabalhados. Eu gosto muito de usar o exemplo do músico de barzinho de final de semana, o garçom que é chamado só na sexta, sábado e domingo, porque são os dias de mais movimento. Bom, o contrato intermitente veio com uma novidade e agora o TRT de Minas Gerais dá uma decisão dizendo que não reconhece o contrato intermitente previsto em lei. Então, ainda estamos com as abóboras se ajeitando e isso cria sim uma dificuldade, uma insegurança no ajuizamento. Eu tenho pedido mais prazo para os clientes para ajuizar a ação, porque eu preciso um pouquinho mais cautela nos pedidos, para não criar esse, talvez, ônus para o empregado. Porque enquanto a DIN, que eu falei, a 5766, não for julgada, e ela entrou em julgamento, e graças a Deus ela foi retirada da pauta de julgamento, estava 1 a 1, quando a gente já imaginava que é inconstitucional tu cobrar de alguém que não tem condições, cobrar despesas do processo, né? Pelo princípio do livre acesso à justiça. E aí a ADIM vai para o STF para ser analisada e na votação sai 1 a 1. Por sorte, o ministro pediu vista e o processo já faz 1 ano e não voltou mais à pauta. Mas a gente tem que ter esse cuidado no ajuizamento, essa responsabilidade, sob pena de criar um prejuízo. E isso sim, mantém um pouquinho ainda o retardo. Não é o mesmo retardo lá da virada do tempo da reforma. Porque o que aconteceu? Nós tivemos milhares de ações ajuizadas até um pouco antes, ali em novembro de 2017, e depois o fluxo de ações voltou lá para o fevereiro. Não é isso que está acontecendo hoje. Mas sim, ainda tem colegas que seguram um pouco mais, mas não é por alguma dificuldade, é para ver se sai alguma jurisprudência, para ver se consegue compreender a interpretação do tribunal, para não fazer um pedido daqui a pouco que pode se tornar uma aventura. Então, indo para o nosso tópico final, acho que mais polêmico ainda, deixei para o final. Então, para o doutor falar um pouquinho sobre a insalubridade, né, nas gestantes e também sobre o teletrabalho. Pois bem, eu gosto muito de falar sobre a questão da insalubridade da gestante, porque foi a grande tragédia pintada no pré-reforma. As pessoas que eram contra a reforma, e eu era uma delas, eu acho que o Congresso que estava ali não estava pronto para aprovar uma reforma que modificou mais de 110 itens da CLT sem ouvir a população. Precisávamos de uma reforma, sem dúvida nenhuma. A CLT de 1943, com todas as suas atualizações, ainda assim merecia uma atualização. Mas uma atualização que se ouvisse as entidades de classe, que se ouvisse a OAB, nesse sentido. Bom, aí o que acontece? As pessoas que eram contra a reforma vinham e faziam a leitura agora as mulheres grávidas vão ter que trabalhar em atividade insalubre, isso vai causar problema para os bebês e tal. E aí as pessoas acabavam não lendo o texto como ele ficou. E o texto, na parte da insalubridade, na minha ótica, ele é muito mais perverso para a empresa
do que para a gestante. Por quê? No grau máximo, nem se falar que a mulher vai trabalhar, não tem hipótese nenhuma. Mas a lei prevê que a mulher gestante ela poderá trabalhar em atividades insalubres de grau mínimo e médio, desde que autorizada por médico, e aí que vem a grande questão, que me parece que protege mais a mulher do que prejudica, médico de sua confiança. E aí eu lhe questiono, Cláudia, qual é o médico que estaria acompanhando uma mulher gestante e que ela chegasse numa consulta médica e dissesse, doutor, eu estou trabalhando com produto químico, eu estou me sentindo mal, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar com isso. O médico não vai colocar a carreira dele em risco e deixar, não, tu tem que continuar trabalhando. Ele vai dar o atestado. Exatamente. Né? Então, me parece que essa vírgula que tem no artigo, que diz médico de sua confiança, porque o lógico, se era para prejudicar a mulher, o médico tinha que ser um médico oficial, médico do SUS ou um médico da empresa. Não, um médico de sua confiança. Acho que é obstetra que se diz, né? O obstetra dela. Bom, mas a reforma, ela vai a um absurdo um pouquinho pior. E aí pior, aí sim, para a empresa pequena e média. Ela diz que se ela apresentar esse atestado do médico da sua confiança, dizendo que ela não pode trabalhar na atividade insalubre, é considerada gravidez de risco. Mas, gente, não é a lei que diz o que é gravidez de risco. Cada caso é um caso. A empresa não tem onde colocar ela em outro posto, ela tem que ser afastada por uma gravidez de risco, e a gente bem sabe que modificou-se a legislação e hoje a maternidade ele é pago pelo próprio empregador, que depois se compensa com créditos de INSS. Aqui no caso, se a lei disser que é gravidez de risco, bom, ela vai entrar no auxílio-doença. Aí vamos pensar naquela hipótese bem trágica. Com 1 mês de gestação, ela apresenta esse atestado. Ela vai apresentar o atestado, pelo que diz a lei, teria que se reconhecer como gravidez de risco. Ela vai entrar em auxílio-doença, o INSS vai pagar ela até o momento do parto. Esse empregador perdeu uma funcionária. Nascida a criança, ela tem então o período dela de estabilidade, o período de licença maternidade, que é pago pela empresa. Só que esse período pode chegar dos 8 meses de gestação, mais os 4 meses obrigatórios ali, a 1 ano, e ele vai ter que contratar um funcionário nesse 1 ano. Sim. E quando ela voltar, ele vai demitir. Então, ele já gerou uma segunda rescisão que ele não teria necessidade, se tivesse continuado como antes da reforma. E me preocupa muito, vamos imaginar aquele senhor que tem uma padaria que trabalha ele, a esposa e uma funcionária no caixa. E aí ele já tem que, no período do afastamento, pagar uma funcionária para substituir aquela do caixa. Ele vai ter que pagar a licença maternidade. Mas ele vai se compensar depois. Sim, mas 4 salários ele vai levar uns 2 ou 3 anos se compensando disso. Só que no caixa dele, ele vai ter o prejuízo ali imediato. Então, me parece que tudo que se pintou, que essa era a grande tragédia da reforma, não é tão grave assim. Me parece que protege, sim, a mulher gestante, mas não tem nenhuma pena do pequeno e do médio empregador. Esse aspecto, me parece que ele foi pintado um pouquinho equivocado para a população. Eu acho que eles poderiam ter... bom, é que o objetivo era não deixar passar a reforma, mas a gente discute muito, a reforma é totalmente prejudicial para o empregado e totalmente favorável para o empregador. Esse é o típico caso de que me parece que aqui ela foi muito favorável para a empregada, e que bom que foi assim, é uma garantia condicional da mulher gestante, né? E é prejudicial para o empresário. A visão, né, da Laranja Maranguelo referente a essa parte da lei da reforma, eu também verifico isso, que algumas coisas foi prejudicial aos empregados ou ex-empregados, mas como resulta muita insegurança jurídica, eu acho também que as empresas, as desavisadas, que sempre é a pequena e a média,
vai gerar mais ações trabalhistas, que nem eu citei, né, no comecinho do programa, sobre a carga horária, inchar de serviço esse RH, Sim. que já ganha um salário menor, né, não vai ter a condição, né, suficiente. E também agora nesse outro ponto, né, que o doutor vai falar, não sei se vai concordar comigo também, sobre o teletrabalho, Sim. que o teletrabalho é da parte tecnológica, né? E no caso, ele não vai ganhar essa hora extra se ele tiver, vamos supor, uma reunião lá dentro da empresa, né? Então está previsto que não vai ganhar hora extra. E que ele também vai estar no artigo 62 da CLT, lá no serviço externo. Mas veja bem, se ele está lá no computador dele, lá na casa dele, para ele estar no artigo 62 da CLT, ele não pode ser configurado que ele está sendo, não diria vigiado, né, mas teria o controle da jornada. Sim. Mas se o advogado desse autor contratar um perito na área de informática e analisar esse console dele, né, na parte do hardware, né, vai verificar o horário que ele se loga, o horário que termina, né? Então, o controle existe. Sim, perfeito. É a lógica. Bom, primeiro, uma coisa que eu gosto muito de pontuar com os meus alunos é o artigo 62. O artigo 62, ele dispensa o trabalhador da anotação da jornada, mas ele não obriga o trabalhador a trabalhar tantas horas quanto for necessário indistintamente. É preservada as 8 horas. Só que ele tem a liberdade de montar esse horário como ele quer. Isso é um equívoco que as pessoas têm de achar, não, eu estou no 62, então eu tenho que trabalhar até que tem serviço. Não, não é assim. O teletrabalho, que foi pintado também como uma das grandes novidades da reforma, ele não é novidade nenhuma. Existe a lei, eu não me recordo agora, acho que é 11525 de 2011, posso ter algum equívoco nesse número, mas é uma lei de 2011 que já previa a situação do teletrabalho. Qual é a grande novidade do teletrabalho? Ele regulamentou o que já existia. Ele deu uma contextualização, um conceito, eu acho que não é função da lei conceituar os institutos, mas ele vem e regulamenta de que forma isso vai se dar. Essa situação do trabalhar, e aí também um outro mito que nós temos que tirar, não é o trabalhador em casa, porque o pessoal usa aquele termo em inglês home office. Eu não concordo com home office como um termo utilizado, primeiro porque nós somos brasileiros, temos que falar em português, e segundo porque home office seria o trabalho em casa. Não tem nenhum momento da reforma, da lei, da CLT que diga que o trabalhador tem que estar na sua casa. Hoje está cada vez mais útil os advogados atuarem, por exemplo, em coworkings. A própria OAB oferece serviços de escritório no Trend. Então, é o trabalho fora da empresa. Na medida que o trabalho fora da empresa ele é controlado, o empregado precisa, toda vez que ele for jogar uma informação, se logar no sistema. Ele está tendo controle de jornada. Perfeito. E aí ele descaracteriza o regime do 62. Não, continua sendo teletrabalho, o contrato dele não é nulo, mas ele descaracteriza o regime do 62 porque ele é controlado. E ao ser controlado, retoma que tudo que for excedente às 8 horas, ele vai continuar recebendo horas extras. E aí que vem o grande problema da reforma. Porque o teletrabalho exige, sim, como tu bem disse, algum aparelho tecnológico para essa comunicação. Não é o trabalhador que deve acontecer bastante aqui na região da Grande Porto Alegre. Pelo menos antigamente eu sei que acontecia. Trabalhadores pegavam peças de calçados e costuravam em casa. Esse não é, esse é o trabalho externo, esse não é o teletrabalho. O teletrabalho exige, sim, um meio tecnológico de comunicação. E aí, com peritos da área de TI, é impossível que, utilizando um aparelho, um meio tecnológico, a empresa não tenha como controlar esse trabalhador. Então, é uma coisa que ele veio regulamentar formas de pagamento,
formas de como isso vai andar, mas que vai continuar dando esse problema dos empregados trabalharem no regime teletrabalho e buscarem a sua exclusão do artigo 62, não tenho dúvida nenhuma. O prejuízo para o trabalhador que eu vejo em teletrabalho, ele vem na questão direta do seu direito trabalhista. Porque o que eu faria, eu empresário, numa situação de teletrabalho? Eu pagaria o salário base da categoria e se eu quisesse dar alguma vantagem para ele, eu colocaria que era o reembolso das despesas que ele utiliza para trabalhar em casa. Porque a CLT tem uma excludente específica agora com a reforma, dizendo que isso não se configura como salário e aí não tem incidência sobre FGTS e as demais parcelas. Ali que deixou uma margem Sim. que prejudica o trabalhador, Claro. né? Mas eu tenho certeza que isso vai dar muito pano para manga, como a gente gosta de dizer, porque tem situações, por exemplo, na medida que eu conecto o meu notebook na tomada, eu estou usando a minha energia elétrica em benefício do meu empregador. Só que a CLT diz que eu, empregado, eu não devo assumir os riscos do negócio. Então, eu não devo eu responder por essa despesa. E vão surgir, evidentemente, inúmeros pedidos de indenizações por danos materiais e talvez uma coisa muito grave que possa vir a acontecer, que vai se encaminhar para o lado do risco ocupacional. Porque a lei, a reforma, a lei 13.467, ela diz que o empregado em regime de teletrabalho tem que ser, as condições de trabalho têm que ser preservadas pelo empregador. Mas como é que o empregador vai controlar se aquele funcionário ele está em casa numa mesa, com uma cadeira adequada, nas posições, com os braços em 90 graus, com um teclado, o monitor na altura do seu rosto, numa posição ergonômica, ou se ele vai estar jogado no sofá, com uma mão aqui do lado teclando, comendo na outra e assistindo TV. Sim. Né? Esse controle se perde. E aí pode começar a surgir, agravar situações de tendinite, situações de postura com problemas na coluna. E isso é uma responsabilidade que a reforma impõe para o empresário. Sim. E o empresário não vai ter alguém que possa, de vez em quando, visitar o empregado e ver se ele está trabalhando numa posição ergonômica. Então, o teletrabalho, ele vem com uma coisa boa, mas que ele vai deixar um rastro, talvez, muito grave para o empresário. Concordo, perfeito. Então tá, doutor Kleber, a gente agradece mais uma vez a sua participação nesse caso tão polêmico da reforma trabalhista. Acho que ajudou, né, bastante, né, quem está nos assistindo. Então, queria que tu desse assim, as últimas palavrinhas finais para esse empreendedor, advogado, para quem está começando, que já tem o seu negócio. Fica à vontade. Bom, eu agradeço imensamente a oportunidade. Para mim é sempre um prazer falar sobre as questões atinentes ao direito do trabalho. O início da reforma, ele está sendo como a gente imaginava, conturbado. O nosso empreendedor, ele não precisa ter medo da reforma, mas ele precisa sim se preocupar com novas figuras que a gente tem discutido há tanto tempo. O próprio Laranja e Maranguelo tem um curso de compliance. Ele tem que se preocupar com o passivo que ele possa vir a ter de forma antecipada e fazer o preventivo, consultar seu advogado, fazer uma reunião com seu contador, ponderar o que está acontecendo dentro da sua empresa, para ele não cair de repente no equívoco de um documento feito, deixado, vamos deixar correr como, da forma que está, esse documento não ser o documento utilizado com ele futuramente numa ação trabalhista. E para os colegas, eu acho que a discussão é essa mesmo, é a gente continuar fomentando a discussão sobre a reforma, continuar recorrendo quando a gente não concordar com o que está acontecendo, né? Mas acima de tudo, aprofundar, cuidar muito o que a gente lê nesse período, porque tem doutrinadores com uma certa especificidade e outros doutrinadores que
acabo escrevendo ou com uma expertise pessoal, mas não com profundidade doutrinária. Então, continuar estudando, buscando esse conhecimento, para que a gente possa, de certa forma, aparar as arestas e seguir com esse ramo do direito tão bonito como é o direito do trabalho. Mais uma vez a gente agradece, Dr. Kleber, pelas brilhantes palavras. É sempre muito bom te ouvir e a gente aprender um pouquinho contigo. Então, até mais um Time to Talk by Eliito. Bom, obrigado. Amei.